Nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. Vamos abrir o capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. E eu vou ler até o final. São 3 acontecimentos importantes que eu entendo que devem ser lidos juntos. Jesus prediz a sua morte e ressurreição, depois o pedido de Tiago e João, depois a cura do cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, versículo 32 em diante. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que quereis que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Senhor, queremos nos alimentar da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo, capacidade de expor, de compreender a tua palavra e de aplicar em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu disse aos irmãos que esse texto precisava ser lido de onde nós começamos, pelo menos, até onde nós terminamos, pelo menos, não sei se os irmãos, quando acompanharam a leitura, tiveram a percepção do que se trata, do que eu quero dizer com isso. O que é que está ligando essas histórias que estão narradas aqui nessa sequência? Por que elas estão assim? Por que Marcos
recortou estas coisas ou estas palavras para escrever o seu evangelho, que foi muito provavelmente o primeiro dos evangelhos a ser escrito, né? E ele, em alguns lugares, esse evangelho é chamado de Evangelho de Pedro, porque o que Marcos registrou, ele registrou com o testemunho que Pedro contava nas igrejas, porque Pedro viu tudo isso, né? Tanto é que ele cita detalhes aqui como lançando a capa, levantou-se de um salto, né? Coisas assim que são de quem sabe disso, quem estava lá, sabe disso quem viu. Então Pedro era aquele que relatava esses acontecimentos nas igrejas, e Marcos, ou como diz o livro de Atos, né, João Marcos, que o acompanhava, ele registrava essas palavras que ele ouvia de Pedro. Então, certamente ele não escreveu, nem poderia escrever tudo o que aconteceu ou o que Pedro relatou, mas o que ele escreveu, o que ele cortou, o que ele colocou, e na forma como ele fez, e na ordem que ele fez as coisas, que ele colocou essas narrativas, ele quer dar uma mensagem, ele quer ensinar para nós uma mensagem que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos ao fazer cada uma dessas coisas. Para quem vem acompanhando a exposição de Marcos, essa é a terceira vez que Jesus fala que vai morrer. É a terceira vez. Eu tenho seguido o texto na sequência e hoje nós temos a ceia do Senhor e eles estão, Jesus está aqui falando justamente daquilo que nós lembramos da ceia do Senhor, que é a sua morte. Só que ela ainda não tinha acontecido, ela ia acontecer ainda. Ela ia acontecer. Então eles estão de caminho a Jerusalém. Eu já falei que alguns capítulos atrás começava uma narrativa do caminho, né? Porque era o caminho que Jesus faria da Galileia até a Judéia, onde ele iria para Jerusalém, onde ele iria morrer. Então ele estava a caminho da morte, ele estava a caminho de Jerusalém, quando ele falava para os discípulos que ia morrer. E os discípulos continuamente não entendiam. Eu já falei para vocês daquele cego que foi curado em 2 etapas. Lembra disso? Logo depois que o cego é curado em 2 etapas, o que acontece? O cego é curado em 2 etapas, depois Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo. Parece que está enxergando tudo, porque é isso que ele queria dizer o tempo todo. Parece que ele abriu os olhos agora, era um cego que agora vê: tu és o Cristo. E logo em seguida diz: isso de modo nenhum vai acontecer contigo. E Jesus havia afirmado que iria morrer. E aí Jesus diz: arreda Satanás. Quer dizer, ele enxergava um pouco, mas ele não enxergava tudo. Nós já conversamos algumas vezes sobre esse tema, né? E essa mensagem que Marcos traz quando narra curas de cegos, especialmente aquele que foi curado em 2 etapas, o que não é comum encontrar no Evangelho, né? Foi uma situação única. E aqui ele vai curar outro cego. De lá até aqui é uma narrativa, um corpo fechado, textos todo interligado, né? E ele diz que é preciso, eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, então é aquela narrativa do caminho que se segue normalmente, como já vinha acontecendo. E Jesus então diz que vamos subir para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Filho do Homem é uma expressão que vem de textos como Daniel, que são referências proféticas ao Messias, ao Cristo mesmo, né, ao Salvador. Então ele se chama, né, ele fala como se fosse outra pessoa, né, o Filho do Homem, mas todo mundo sabia que ele estava se referindo a si próprio, mas ele dá então aquela percepção assim de distância, né, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Quem eram os principais sacerdotes e os escribas no Evangelho de Marcos até agora? Aqueles que não reconheciam Jesus. Eles tinham total condição
de conhecimento da palavra para saber de quem se trata, ao olharem para Jesus, ao ver as coisas que Jesus fazia. Mas eles eram como que aqueles que, vendo, não queriam ver. E Jesus seria entregue justamente a eles, aos sacerdotes e aos escribas. E ele diz que essas pessoas condenarão o Filho do Homem à morte e o entregarão aos gentios. Entregarão aos gentios. E hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Depois de 3 dias ressuscitará. Mas é uma coisa que eles só vão perceber melhor quando de fato Jesus ressuscitar. E muito melhor ainda quando o Espírito Santo vier sobre eles e eles estiverem com toda a disposição de entregar a sua vida para testemunhar de Jesus Cristo. Mas o que se espera agora? Porque já tinha acontecido uma vez que Jesus já tinha trazido a eles, quando Jesus perguntou, o que vocês vinham discorrendo no caminho? E eles não falaram nada, porque eles vinham questionando um ao outro, quem que seria o maior entre eles? O maior dentre os discípulos, né? Quem seria, depois de Jesus, o maior? E Jesus trouxe a criança, falou assim, quem receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. E ele também tinha dito assim, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Parece que não há entendimento, porque o Senhor Jesus ensinou claramente as pessoas que estavam querendo ser os primeiros no reino, que eles deveriam servir, que eles deveriam receber crianças, que eram pessoas que socialmente não tinham nenhuma qualidade, né, ou nenhum status social, uma coisa assim que era menosprezado. E agora, Jesus acaba de dizer mais uma vez, como aconteceu da outra vez, que ele vai morrer, que ele vai ser entregue, que ele vai ser escarnecido, que ele vai ressuscitar. E não vem ainda aquela imagem das crianças que Jesus trouxe, colocou no meio deles, que Jesus não usava isso aqui, projetor, não usava nada, mas ele punha a criança no meio assim, e isso era uma técnica para comunicação, não é coisa que se esqueça, né? Quando você viu, foi surpreendido assim com uma atitude. Eles não deviam ter esquecido disso. Mas o que eles fazem aqui é ainda mais ousado. Porque lá eles questionavam um com o outro. Eu sou o maior. Não, eu sou o maior. Aqui não. E quando Jesus perguntou lá, eles não quiseram dizer. Ficaram com receio porque sabia, né? Mas aqui não. Aqui eles se aproximam, né? Então se aproximaram dele. Tiago e João se aproximam de Jesus. Filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, os 2 irmãos. Que estavam também sempre com Pedro, mais Pedro, né? Com Jesus em algumas situações, inclusive no Monte da Transfiguração. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Então o que é? Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estavam pensando na glória, estavam pensando em quem seria maior. Agora já não é mais ou eu ou você. Então pelo menos um de cada lado. Acho que assim não fica feio. Mas ainda não tinha entendido a mensagem, não tinha entendido. Quando também na Páscoa, o Senhor Jesus, mas isso é relatado em João, e o texto do capítulo 13, que na Páscoa também, o Senhor Jesus ensinou isso com mais uma coisa, que Ele mandou os discípulos fazerem, que era o quê? Lavar os pés uns dos outros. Porque lavar os pés uns dos outros era o serviço do servo mais baixo. O servo mais inferior de todos era aquele que lavava o pé de quem chegava em casa. E ele falou para os discípulos, agora, primeiro ele lavou o pé dos discípulos. Depois ele disse, agora vocês lavem os pés. Mostrando, ensinando o serviço. Mas era difícil entender. Hoje até, liderança não de igreja, né? Vai em busca dessa liderança serva e tudo mais, inspirando, inclusive, no Evangelho de Jesus. Jesus ensinou a liderar servindo. Não é a posição, o status, mandar nas pessoas, não, mas é o servir as pessoas, né? Então, ele está dizendo que vai, então, morrer
quer dizer, que é o serviço mais difícil que qualquer pessoa poderia ter feito por um outro ser humano aqui na terra, morrer no lugar dele. E os discípulos ainda questionando, e perguntando, e pedindo se não dá para sentar um de cada lado. E Jesus disse, não sabeis o que pedis. E a pergunta de Jesus nos lembra dos sacramentos, né? Ele diz assim, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados com o batismo com que sou batizado? Podemos. Eu não sei o que eles entenderam que era isso. Eu falei assim, pois vocês vão ser. Que o cálice, né, representava o quê? Né? No Antigo Testamento era o cálice da ira. E Jesus, ele haveria de ser torturado, mas os discípulos também. Então este é o cálice que ele toma, que os discípulos tomariam também. Vocês podem tomar? Podemos, vocês vão tomar. Vocês podem receber o batismo que eu sou batizado? Podemos, então vocês vão receber. Mas tem uma coisa, esse negócio de querer ser maior ali, sentar ao meu lado, uma à direita, uma à esquerda, isso daí não me compete concedê-lo, já está determinado. Então eles estavam pensando no reino glorioso, aquele reino que seria estabelecido fisicamente, e Jesus estava tentando explicar para eles que não era assim. Por enquanto não era assim. E ele fala dos governadores, né, que tem os povos sob seu domínio, eles são dominadores. E eles executam com autoridade, e da hierarquia vem, então, de cima para baixo. Quem manda está em cima, quem obedece e serve está embaixo. Jesus inverte isso, fala assim, não, quem está em cima serve mais. Quanto mais para cima tiver, mais servo tem que ser. E ele fala, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Da outra vez, quando ele pegou a criança, trouxe para o meio deles para ensinar esse princípio, ele diz assim, quem quiser, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O primeiro é servo de todos, acho que o segundo é servo de quase todos, né? Sei lá. Então, meus irmãos, é assim. E ele tinha dito palavras como esta, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem, que é o maior de todos, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, que era o maior serviço que alguém poderia prestar em prol da humanidade. Alguém morrer em favor de outro. E só ele poderia fazer isso, porque só ele é sem pecado, só ele é o Filho de Deus da maneira como ele é o Filho de Deus. E, portanto, a sequência, quando ele fala do cego, é interessante esse cego aqui, porque Bartimeu é o único cego em Marcos que ganha nome. Os outros não têm nome. São cegos, os dois cegos, o cego, mas esse daqui é Bartimeu. Quanto mais nós vamos para frente, mais a tensão vai se firmando, né? Então, aquelas 3 vezes como Jesus ele fala que vai morrer, depois ele fala de novo, depois ele fala outra vez. Não é que o texto diz 3 vezes que ele fez uma coisa, não, ele fez 3 vezes a mesma coisa. Como o Balaão, lá, né, no livro de Números, que ele foi profetizar e Deus não deixou, e ele foi para amaldiçoar, mas Deus abençoou o povo de Israel, e isso aconteceu por 3 vezes. Então é uma coisa que vai acontecendo até chegar num clímax, né? Então aquilo vai... nós, quando estamos lendo o Evangelho, temos que prestar atenção nessas coisas. Se coisas se repetem, elas são importantes, e é um ensino que se repete em Marcos, e é uma coisa importante que Marcos está deixando para a igreja. A cura do cego de Jericó. Então eles foram para Jericó, e quando saía de Jericó, com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, ele não podia trabalhar, ele não podia se sustentar, ele ainda era cego. E ele se assentava à beira do caminho. Veja, ele não está no caminho, porque caminho é uma palavra que se repete na narrativa do caminho. A primeira coisa que nós lemos aqui
estavam de caminho, subindo a Jerusalém. Então, caminho é uma palavra-chave nesse bloco do Evangelho que nós estamos lendo. Porque Jesus está a caminho de Jerusalém, ele está indo lá para morrer. E agora, você vê um cego assentado à beira do caminho. Antes, 2 discípulos querendo ser maiores no reino de Deus. Agora, um cego e mendigo clamando por misericórdia. Que contraste. São vários contrastes por isso que eu digo que a leitura ela tem que ser nesse bloco. Porque Marcos aqui está marcando vários contrastes. Ele está marcando os contrastes. Ele fala das crianças e um homem rico. Ele fala então do monte para baixo do monte. Ele fala do superior e compara com o inferior. Onde está tudo maravilhoso, onde tem aflição terrível. Ele fala onde há força e onde há fragilidade. Aí depois você vê o pedido de glória e o cego pedindo compaixão. A ambição versus a humildade. Você vê a riqueza versus a pobreza. À medida que você vai caminhando no Evangelho. E você vai vendo essas duplas, essas narrativas na sequência, mostrando contrastes. E aqui o contraste é este. Alguém querendo ser o maior e alguém que não é ninguém querendo o mínimo de compaixão. E ele exalta Jesus, ele fala de Jesus, porque Jesus está aqui falando dos valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus são opostos aos valores do mundo. Os valores do mundo são ambiciosos. O mundo ambiciona, como eles que queriam poder. Mas no reino de Deus, o valor é do serviço. O valor é do serviço. Então, você vê aqui o Senhor Jesus, que é o primeiro no reino dos céus, dando atenção para aquele que menos tinha valor na sociedade. Um cego, mendigo, assentado à beira do caminho. E ele clama, de modo que pouca gente faz nos evangelhos. São pessoas que enxergam, que falam essas coisas. O quê? Chamam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão messiânica, quer dizer, quem tem o título de filho de Davi? O Cristo. Pedro já tinha dito, tu és o Cristo, mas depois disse que não precisava morrer, nem deveria. Mas agora, uma pessoa que é cega, vem clamando, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão repreendia, e ele não estava intimidado pela multidão, ele continuava gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o mestre, o maior de todos, ele fala assim, chama esse rapaz aqui. E ele vai atender esse rapaz. O que queres que te faça? Ele sabia. Como a gente vai orar, e Deus já sabe o que nós vamos pedir. Mas Ele quer que a gente peça. Quando a gente pede, a gente está demonstrando a necessidade que nós temos dEle, a dependência que nós temos dEle. E isso glorifica o nome dEle. Nós estamos colocando diante dEle e declarando que nós não somos autossuficientes, nós dependemos dEle quando nós pedimos. E ele clamava, tem compaixão de mim, e Cristo perguntou, que queres que te faça? Que eu torne a ver. Vai, tua fé te salvou. Jesus não fez lodo, não fez em 2 etapas, ele só falou só. Jesus ele não tem um método, fala assim, agora a maneira certa de curar cego é assim. Ele, quando ele faz as suas curas, ele tem algo para ensinar. Vai, tua fé te salvou. E imediatamente, no começo desse bloco, um cego era curado em 2 etapas. No final desse bloco, com uma palavra, o cego é curado total e imediatamente. Isso representa a cegueira que os discípulos estavam tendo. Os discípulos, especialmente Tiago e João,
Jesus falou uma vez que ele ia morrer e eles vinham discutindo pelo caminho quem era o maior. Jesus pôs a criança no meio dele e falou: quem quer ser o primeiro, sirva. Mais uma vez, mais próximo de Jerusalém agora, Jesus diz mais uma vez que ele vai morrer, pela terceira vez que ele diz. E o que Tiago e João fazem? Vão pedir diretamente para Jesus. Então, um de cada lado. Eles não estavam entendendo. Eles eram os cegos. E sabe o que eles deveriam fazer? Já que eles não entendiam o que significava que Cristo deveria morrer? Não era pedir para Jesus que um de nós sente à direita e outro à esquerda. Era para eles pedirem a Jesus compaixão. Era para eles pedirem misericórdia a Jesus. Porque eles eram cegos que não estavam vendo, não estavam enxergando o ministério do Cristo como Salvador. Aquele que deveria morrer para expiar nosso pecado. Eles é que não estavam enxergando isso. Eles queriam a ambição, eles estavam atrás da sua ambição, do seu poder, quando o que eles mais precisavam era simplesmente enxergar. Quem não enxerga, está na beira do caminho, não está no caminho. E o texto diz que quando Jesus falou isso para ele, e ele começou a ver, ele seguia Jesus estrada fora. Agora ele está no caminho, agora ele enxerga. Pessoas que estão no caminho, não são pessoas que pertencem à igreja, são pessoas que têm a fé verdadeira. Embora todo mundo que tem a fé verdadeira vai procurar uma igreja, vai estar numa igreja verdadeira, séria, né? Mas nem todos que estão na igreja necessariamente estão no caminho. Aquilo que se porventura coisas essenciais não são compreendidas por alguns dos irmãos, devem clamar a Cristo misericórdia para que possa entender essas coisas acerca da salvação, da sua morte, da sua ressurreição. Se alguém tem alguma dúvida, deve clamar a Deus que abra os seus olhos. Não fique na beira do caminho. Você tem que andar no caminho. Com essa passagem, então, nós aprendemos que nós devemos nos esforçar para servir. Não ambicionando primeiros lugares, mas porque a preocupação de quem serve a Jesus deve ser essa, de servir ao próximo. Nós temos que lembrar que o Rei dos Reis nos serviu primeiro. Como? Fazendo o maior serviço que alguém poderia fazer por nós, morrendo a nossa morte. Morrendo no nosso lugar. Eu digo a nossa morte, não quer dizer que então nós não morremos fisicamente. Morrendo a nossa morte porque Ele sofreu o abandono do Pai, que nós não vamos sofrer, porque Ele sofreu por nós. Estamos falando da segunda morte. Nós enxergamos que Cristo deveria morrer, porque nós temos o Evangelho está completo, nós já aprendemos a história completa do começo ao fim. Tudo bem, então nós sabemos que Jesus deveria morrer, isso para nós não é problema. Era problema para os discípulos entenderem, para nós não é. Mas tudo aquilo que nós não entendemos e que é essencial à fé cristã, vamos buscar a visão correta, que nós enxerguemos. E nós aprendemos, meus irmãos, já que o Senhor Jesus disse que a ceia era para ser feita em memória dEle, que nós nos lembremos na ceia de que não foi fácil para os discípulos entenderem que o Cristo deveria morrer. E hoje, nós somos chamados a lembrar. Nós somos chamados a lembrar que Ele morreu. Existem religiões que pretendem se manifestar como cristãs, mas não fala do Cristo crucificado. Fala de alguém como se tornou pobre no sentido literal para que a gente fosse rico no sentido literal. Alguém que se tornou doente no sentido literal para que a gente fosse curado de todas as doenças no sentido literal. Isso tudo é referência ao pecado. Há muitos
a quem nós devemos pregar o Evangelho, porque precisam também enxergar, abrir os olhos. Muito depois que o Evangelho já foi registrado e pregado tantas vezes por inteiro, e já se sabe que Jesus morreu e ressuscitou, por que não dar ênfase e crédito a esta verdade que é mais importante do Evangelho? Irmãos, essas pessoas estão perdidas. Elas precisam que você pregue o Evangelho para elas. E no momento que nós celebramos a ceia, é o momento que nós nos lembramos disso. Nós hoje somos chamados a celebrar. E quando nós o fazemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então celebremos com entendimento. Celebremos como quem enxerga. E caminhemos juntamente com Cristo, já que Jesus falou para os discípulos: vocês vão tomar o cálice que eu tomo, vocês vão ser batizados com o batismo com que eu sou. Nós nos fazemos participantes de Cristo Jesus. E ao sairmos daqui, nós não vamos para a beira do caminho, nós continuamos no caminho. E devemos viver e levar o Evangelho.